E ele já toma a frente e diz: se és tu mesmo, deixa eu andar contigo. Aí ele vai. Ainda não é a tempestade dele, é a tempestade do clima. Hoje eu não vim falar da tempestade do céu que está acima da tua cabeça. Esta conferência é sobre a tempestade que está dentro de você. Destas certezas malignas, desses desejos malignos, deste ego que parece inquebrantável. É a tempestade que mora dentro do teu psicológico, a tempestade que mora dentro das tuas vontades, que deságua, e quando deságua você faz como uma enxurrada, leva todo mundo junto. Aí Pedro nos ensina uma lição. Mas como pregador, como ensina uma lição? A Bíblia diz que ele andou um pouquinho e já começou a afundar. Senhor, Senhor, e Jesus ainda diz: homem de pouca fé. Mas ele nos dá uma lição. Primeiro, se você quer andar sobre as águas, você tem que sair do barco. Tem muito crente que se acostumou com o barco. Aí ele vê Jesus passar, ele vê Jesus andar, como os discípulos. Ah tá, não é fantasma, que bom, ufa, é Jesus. Mas Pedro nos ensina a ter um ímpeto, um desejo. Não, mestre, não basta te ver, eu quero experimentar o que tu está fazendo. Eu quero fazer como você está fazendo, eu quero ser como você. Pedro estava dizendo: Jesus, deixe-me ser um pouco como você. Deixe que a gravidade não me deixe afundar como você. Deixe-me parecer um fantasma em meia-noite. Deixe-me andar sobre as águas como se fosse uma avenida, como se fossem as ruas do deserto. Tem muito crente que se contenta em ficar dentro do barco. E se, ufa, que bom, é o Senhor que está no culto. Ufa, que bom, o pastor pregou uma mensagem. Ai, que bom, cantou aquele louvor, glória a Deus. E vive segunda, terça, quarta e quinta, volta no culto e está dentro do barco. Mas Pedro nos convida, e este Pedro que há dentro de ti, a olhar o barco e dizer: eu não me contento a ficar dentro do barco, porque quem fica dentro do barco conta a história dos outros. João contou a história de Pedro, Marcos contou a história de Pedro, amigos e inimigos tiveram que contar a história de Pedro, ainda que como uma lenda tiveram que contar. Mas só Pedro, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu costumo dizer que não é todo barulho que é o Espírito Santo, e não é todo silêncio que é frieza. Tem silêncio que é Deus mastigando o nosso interior na palavra. Você está sentindo essa presença maravilhosa? Eu estou sentindo uma glória do céu aqui, porque só Pedro poderia dizer, só Pedro poderia falar como foi andar com Jesus. Os outros contam a história dele, mas só ele contaria a própria história. E basta você escolher se você se contenta ficar no barco, ou se você assume o risco de andar um pouco sobre as águas. Que tal parar de contar a história dos outros? Que tal parar de contar apenas a mensagem que os outros pregam? Por que contar os milagres que os outros viram? Por que contar os louvores que os outros cantaram? Por que Deus não pode te dar um louvor? Por que você não pode pregar neste altar? Por que você não pode pastorear um rebanho? Por que só os outros? Cadê os Pedros que estão aqui? E dizer: mestre, eu quero andar contigo, porque ainda que eu afunde um pouco no meio das águas, valerá a pena cada passo que eu te dei em direção a ti. Antes da tempestade,
E antes da tempestade, Pedro tem certeza que ele ama mais Jesus do que todos.